e nós vamos falar de clima-tempo, que é o tema. Vocês observaram que hoje o clima já mudou, né? Tanto aqui no culto, quanto lá fora. De manhã a gente acordou, hoje eu acordei de madrugada, era quase 7 da manhã, né? Mais ou menos assim, 7 e pouquinho. Era antes das 8. 7h30. Tava sol. Aí, de repente, agora à tarde choveu. E eu cheguei aqui, tava frio. Então o clima vai mudando, né? Aqui a gente chegou hoje, estava meio silencioso, meio quieto, mas já acabou no barulho, né? Então o clima também no ambiente onde nós estamos vai mudando, e nas nossas casas, nas nossas vidas também. Nem tudo sempre é um mar de rosas, nem tudo sempre é verão. Se a gente considerar que o verão é a parte mais animada das 4 estações, nem tudo é sempre verão, né? E é interessante que nós vamos ver, de acordo com a translação lá da Terra, do Sol, esses negócios todos. Eu peguei umas aulas com meus filhos sobre rotação, translação, que a Terra vai para lá, vem para cá e não sei o quê. Eu aprendi com eles que a translação é uma inclinação da Terra em direção ao Sol. E é interessante que a gente vê isso, que ela não está nem muito para lá nem para cá, ela está exatamente no lugar que ela tem que estar, para que as coisas fiquem equilibradas. Isso é fantástico, não é? Se a coisa fosse reta, por exemplo, o mundo seria destruído, porque só haveriam 2 estações no ano. Seriam 6 meses de muito calor em algum lugar e de muito frio no outro lugar. Olha só, isso ia causar o fim de tudo. Sem contar que, enquanto está rolando as estações no mundo, né, na Terra, a Terra está girando. E uma outra coisa que eu aprendi com meus filhos essa semana: a Terra, os prédios, nós, tudo está em movimento. Olha só que coisa interessante. Já perceberam que o nosso casamento precisa de movimento? Precisa de ação. Se cai na rotina, é uma coisa muito chata. E nós não podemos deixar isso acontecer. Se a Terra parar de uma vez, explode, os prédios caem. Se o nosso corpo, quando ele está em movimento, ele tem uma parada brusca, explode tudo aqui por dentro. Então a gente precisa, movimentar as nossas vidas, o nosso desejo, o nosso amor, a nossa paixão, para que, da mesma forma que a Terra é inclinada, né, para o Sol, ali a gente pode ver que o equilíbrio, né, a gente precisa desse equilíbrio. E a gente precisa entender e buscar este cuidado de Deus sobre as nossas vidas. Eu queria ler com vocês, então, o texto que está em Ezequiel 34, 26 e 27, que diz assim: na estação própria farei descer chuva, haverá chuvas de bênçãos, as árvores do campo produzirão seu fruto, e a terra produzirá a sua safra, e as ovelhas estarão seguras na terra. É interessante a gente pensar que isso que o André falou aqui, a terra ela precisa das estações. Elas não acontecem de uma maneira aleatória, né? Não é algo que não tem um sentido. Então, as estações, elas são necessárias, e caso a gente não tivesse essas estações, a gente está falando aqui de clima da natureza, certo? Mas a gente já vai entender o que isso tem a ver com o nosso casamento. Se não tivéssemos essas estações, a vida poderia ser um caos. Provavelmente em alguns lugares, né? Se a vida fosse só o verão, seria só queimadura. Não é verdade? Seria só, eu sei que tem os adeptos do verão aqui, não é verdade? Quem é que é adepto do verão? Quem é que é adepto do inverno? Os mais bonitos, são pessoas elegantes, né? São pessoas que têm né, diferenciado, que a gente toma caldo, a gente, né, toma chazinho, mas há beleza em todas as estações. E se a vida fosse só inverno, a gente viveria só em gripe e resfriado. Se a vida fosse só outono, seria só tosse, porque é o tempo seco que fica no outono.
Se a vida fosse só a primavera, a gente teria muita folha caída pelo quintal o ano inteiro para limpar. E isso seria desgastante, não é verdade? Então existe uma coisa determinada. Eclesiastes 3:1 fala que há propósito determinado Peraí, de novo. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Então, todas as estações, elas são necessárias para que a gente possa vivenciar saúde no nosso casamento. Então, a gente vai entender o que cada estação vai trazer para nós de desafios, de adaptações, mas também de benefícios. Todas as estações têm benefícios também no casamento. E é um desafio para nós. E independente da estação que você esteja hoje no seu relacionamento, né, no seu, com o seu marido, com a sua esposa, com o seu noivo, com a sua noiva, hoje eu acho que não temos ninguém que sejam namorados. Eu acho que a gente tem noivos, tem o Natan que está servindo, veio sem a Sabrina porque ela está trabalhando, né, o Rafael também está por aí. A Karine está no Eleve Conference, então, né, os meninos estão aqui servindo. Então, existem aí adaptações que a gente vai precisar fazer no nosso relacionamento. E a gente vai entender as belezas e os desafios. E a gente não vai poder, seja qual for a estação que você está vivenciando, você não pode nem parar ela, nem acelerar essa estação. Não dá, precisa viver a estação. Então, vamos entender um pouquinho os benefícios de cada estação. O André vai começar pelo verão. Como eu disse no começo, toda a estação requer cuidado. E o nosso cônjuge, noivo, namorado, a gente precisa cuidar, a gente precisa regar, semear ali, né? Sei lá, um beijo. Tem que fazer o André agora, ele viu no TikTok. Ele não tem TikTok, eu não sei onde foi. Mas ele viu que agora tem que beijar e tem que segurar. Quantos segundos? 6 segundos. Mas a gente viu. Só que não é nada natural, porque ele fica contando. Aí, ó. É Deus nesse negócio. Tem que contar 6 segundos. Olha lá, gente. Aí. Olha como Deus se revela. 6 segundos, gente. Ou uma dica aí, pessoal da Abraço. Ou 20 segundos de abraço. Não é isso? Então é assim que funciona. Exatamente, você já vai, né, naquela linha. Gente, o verão. Então eu vou começar a falar do verão, que eu gosto do verão. E o verão é uma temporada assim que o pessoal gosta de sair, é mais quente, o negócio está pegando fogo. E todo relacionamento geralmente começa com aquele amor quente, não é isso? Com aquela coisa assim, o verão do amor. Já pararam para pensar nisso? Por quê? Ninguém, pelo menos eu ainda não conheci, gente, alguém que se apaixona chateado. Alguém fica até, eu tô apaixonado, mas eu não queria ver ela. Não rola isso daí. Sempre aquele coisa, né? Eu quero estar junto, eu quero isso, eu quero, não aguento ficar longe. Eu já contei isso daqui muitas vezes, mas essa semana, segunda-feira, eu fui em Alphaville. Eu passei por um lugar onde eu trabalhei, quando office boy do Mamirindos. E naquela época, eu não lembro que ano que foi, mas era quase 30 anos atrás, ou mais. Sei quem vai lembrar aqui, os mais antigos, né, os mais vividos, vão lembrar da ficha telefônica da Telesp, lembra? Que durava 3 minutos. Passei em frente ao lugar essa semana e lembrei-me, mas não está mais o orelhão lá, né? Mas eu comprava fichas e ficava ligando para a Renata. Qual era o assunto? Mano, nenhum. E aí na hora de desligar eu ficava, né? Desliga você. Desliga. Isso é o verão do amor, é aquela coisa, né, maravilhosa. Então, assim, geralmente, então, os começos de relacionamento são assim, começa pegando fogo e a gente tem uma disposição muito grande para fazer tudo pelo amor da nossa vida, não é isso? A gente se compromete, a gente se dispõe, a gente gasta dinheiro, a gente compra a melhor roupa, né, pente o cabelo, faz a barba. Gostou? Do gatinho, não é? A gente, é muito da hora a gente investir no relacionamento. Relacionamento, principalmente aqui a maioria, né? Quase todos casados. A gente precisa investir. A gente precisa compartilhar. A gente precisa agradar o maridão, a esposa. A gente precisa viver
um para o outro, né? Mas acontece que o verão não é feito só de calor, não é feito só de praia. Tem as tempestades também. Tem as chuvas, aquelas coisas que vêm, você sai de manhã para trabalhar, não leva um guarda-chuva, e o negócio cai uma árvore na sua cabeça no trânsito de noite porque está chovendo. Então, assim, a gente precisa estar prevenido, sempre com um guarda-chuva. E aonde que é esse guarda-chuva? A gente precisa guardar o nosso coração, então, dessas tempestades da vida, sempre aprendendo e cuidando um do outro, né? Evitando discussões. Eu imagino que essas coisinhas são goteiras. Aqui no ano passado, quando eu tinha umas goteiras aqui, que olha como aquilo me tirava paz. No nosso relacionamento também. Há coisas externas que vão acontecendo, que a gente vai deixando entrar no nosso relacionamento, que são goteiras. Sabe? Pequenas discussões, coisinhas bobas que vão nos irritando. Então nós precisamos cortar essas coisinhas poucas que vão acontecendo, porque elas podem sim se transformar numa catástrofe, se nós não soubermos tratar, se nós não soubermos conduzir. Essas goteiras, se não tratadas, podem até destruir casamentos. Pode virar essa tempestade. Por isso que a gente precisa estar com o nosso guarda-chuva. O nosso guarda-chuva é o quê? É um coração cuidado. Tanto o meu quanto o da minha amada. Então, assim, o verão só acontece, como eu disse, se a terra estiver inclinada na medida certa em relação ao sol. Nós precisamos viver na medida certa em relação ao nosso cônjuge. E também nós precisamos entender que os nossos relacionamentos só darão certo se os nossos corações, assim como o sol e a terra, os nossos corações precisam estar inclinados para Deus na medida certa. Quando a gente dá aconselhamento para casais, a gente sempre fala do triângulo amoroso. Eu, a Renata e Deus. Se Deus não estiver no relacionamento, não vai dar certo. Você pode ter um ano de amor, de paixão, aquela coisa, uau! Mas em algum momento vai dar ruim. Então vamos celebrar este compromisso que é o nosso relacionamento e trazer Deus para perto. E eu quero deixar com vocês o texto de Hebreus 13, versículo 4, na tradução da linguagem de hoje, que diz assim, que o casamento, ou no nosso caso, que o relacionamento seja respeitado por todos, maridos e esposas. Ou, se nós trouxermos uma aplicação direta para as nossas vidas, qual? Que o relacionamento de vocês, que os nossos relacionamentos sejam para a glória de Deus. Amém. E aí então vem o outono, né, que é uma estação que pode trazer muitos desafios, mas ela também tem muita coisa boa. Quando a gente fala do outono, tanto na vida comum quanto num relacionamento, como a gente está fazendo aqui, essa comparação, são anúncios de que aquele calorão, né? Gente, a gente passou um calorão aqui esse ano, certo? Aqui na Igreja Brás. Só a gente sabe o que a gente passou. A gente sentava nessas cadeiras, essas cadeiras estavam fervendo. E quando começou a vir, então, né, esse prenúncio de que isso ia começar a melhorar, do outono, a gente vai sentindo um determinado alívio. Mas quando a gente está falando de relacionamento, esses dias que vão ficando mais cinzas, né, podem trazer uma certa nostalgia. Eu não tenho saudade do calor, nunca tem, mas tem gente que tem, eu sei que tem. Mas no relacionamento, pode vir começar uma certa nostalgia daqueles primeiros momentos, né? Daqueles primeiros dias, onde era tudo muito intenso, era tudo muito, né? E aí isso pode começar a trazer uma certa tristeza às vezes, né? Uns dias mais cinzas, e a gente pode começar a achar que a gente não é mais amado como era, às vezes o frio na barriga, ele não está mais ali. E esse é o outono, quando esse fogo, essa chama, ela começa a ir embora. E nesses dias que a luz diminui, a luz do sol ela diminui, a luz do calor, o calor, né, diminui. Na natureza é quando as plantas começam também a se preparar para descansar.
né? Começa a cair muitas folhas, começa a fazer essa sujeira toda aí. Então existem alguns desafios dessa mudança de estação. Quando essas mudanças climáticas bruscas elas acontecem, elas demandam de nós uma adaptação também. Uma adaptação a essas transformações. E essas transformações às vezes podem ser pessoais, pode ser na vida pessoal um do outro, às vezes é a troca de um emprego, é um estudo, um trabalho. Com certeza dentro de casa, a partir do momento que eu comecei a fazer a faculdade, teve que haver transformações, adaptações. Até porque eu fiquei mais chata do que eu já era. Não, pode falar a verdade. Eu já fiquei mais chata, mas é falso. Que isso? Então, assim, existem essas transformações. E precisa começar a haver, então, essa adaptação para que haja esse crescimento pessoal junto. As expectativas, às vezes, no outono, elas podem ficar um pouco frustradas. Quando a gente está falando de começo de relacionamento, principalmente, né? Quem está aí há mais de 20 anos longe desse começo, talvez não se lembre com tanta precisão. Mas quem está mais perto vai lembrar que às vezes quando você começa, mesmo no namoro ou no noivado, e aí depois no casamento, você cria umas expectativas, né? A gente faz aí umas fantasias. Só que a vida real, ela é outra coisa. E isso não significa que ela é ruim. Não significa que é uma vida difícil ou que precisa ser pesado. É uma vida real. E a gente precisa buscar aquilo que Deus tem para nós, idealizado, não as nossas idealizações. Por que a gente se frustra? Porque a gente coloca expectativas no outro para atender necessidades nossas, que quem pode suprir é Jesus. Só Jesus pode suprir. Existem coisas que só Jesus pode suprir. E a gente muitas vezes coloca expectativas no outro para que possa suprir em nós essas necessidades. Mas pensando aí então em coisas boas que o outono pode nos oferecer, a gente pode pensar também que o outono é tempo de colheita. Em muitos lugares existem aí as festas, né, da colheita. E o outono é esse momento também de celebrar as colheitas. Já não é mais aquele calor do verão, não é mais aquele fogo do verão, mas é um momento de colher os frutos do trabalho árduo dos dois, do trabalho de construir uma vida, uma família, de construir bens materiais, mas também colher frutos na vida espiritual, nos ministérios. É esse o tempo também do outono, de colher. Essa colheita farta, em abundância, assim como acontece com as árvores também, com as plantas. Elas entram em tempo de colheita, de grande abundância. E o relacionamento também pode usufruir desse benefício do outono. Quando a gente está falando desse esforço, né, conjunto entre o marido, a esposa, ou o namorado e a namorada que estão aí pensando em casamento, porque se a gente está namorando, existe um propósito, é o casamento, esse é o propósito. E aí então a gente já está trabalhando nesse sentido, para que nós possamos então usufruir de coisas juntos, né? Para que possamos então celebrar esses frutos. E quando chega então o tempo de colher, como é bom quando a gente tem também esse tempo, por mais que seja, não é mais tão quente, não tem mais aquele calor todo, mas é uma calmaria que nós podemos também usufruir. E é um momento tão lindo quando a gente começa a ver os nossos filhos, a gente começa a ver um ministério fluindo, nós começamos a ver coisas que a gente achava que era impossível de conquistar. Eu olho para trás na nossa vida, às vezes eu estou lá dentro da minha casa e penso, por que eu moro aqui, gente? De quem eu roubei essa casa? Porque como é que eu cheguei até aqui? Porque a gente o nosso histórico, né, a forma como nós começamos, era quase impossível que a gente tivesse uma casa pequenininha, quem dirá uma casa grande. Agora dá trabalho para limpar, às vezes eu reclamo, e aí eu lembro disso, né? Não é para concordar. Às vezes eu estou ali reclamando, mas aí eu lembro do que Deus fez. Por que a gente chegou até esse lugar com 3 filhos,
2 carros e um gatinho. Uma gatinha, né? A Zelda Maria. Então, é Zelda Maria, que quando ela está aprontando, a gente chama ela pelo nome composto. Então, é um momento de colheita também no outono. Então, a gente precisa celebrar as colheitas do outono. O quentinho, assim, muitas vezes já foi. Não é que ele não pode voltar, mas a gente não vai ficar nessa quentura todo o tempo todo, porque senão é só queimadura. A gente não vai aguentar isso, não. É por isso que Deus dá as estações para nós. Ficou impactado, amor? É que eu estou pensando aqui na quinta-feira. Quinta-feira é um dia muito difícil lá em casa, né? Eu sempre procuro arrumar compromisso na quinta-feira. Mas aí o clima muda de verão para inverno. Para inverno, assim, radicalmente. Então aí eu acordo mais cedo, faço logo tudo que eu tenho. Um homem sábio, né? Pro sol voltar, porque senão o chicote estrala lá em casa. Mas em todas as estações o sol sempre aparece. Já notaram isso? Pode estar inverno, pode estar primavera, pode estar outono. O sol sempre dá as caras. Ele nunca nos abandona, né? Como eu disse, eu gosto de verão. Muita gente levantou a mão aqui e falou que gosta de verão, mas há aqueles que gostam do inverno, não é isso? E tá tudo bem, tá tudo maravilhoso. Mas a gente vê que a maioria das pessoas que curtem o verão não curtem muito o inverno. É indisposição, preguiça, não quer sair de casa. Qualquer estação do ano, eu não quero sair de casa. Mas no inverno menos, né? No inverno, a gente fica, né? A gente não quer assumir compromisso, a gente não quer nada. No máximo é ir tomar um caldinho, ou faz o GC do caldinho lá e vem todo mundo tomar caldinho, a gente vai tomando caldinho e tá tudo certo. Eu gosto do GC na minha casa, porque aí é na minha casa, aí acaba, eu já subo e durmo. Olha que coisa boa. Eu amo o nosso GC. Mas enfim, muitas vezes aqueles que gostam do inverno, ou muitas vezes essa estação do inverno, essa estação da indisposição, essa estação da estagnação passa pelas nossas vidas. Mas o inverno não é só para isso. O inverno não pode ser visto apenas como a estação do frio, a estação da gripe, a estação da estagnação. Não. No inverno também tem coisas boas para acontecer. O inverno também, o frio gera oportunidades. Já pararam para pensar nisso? Quantas novas oportunidades nós temos todo o tempo, em todas as estações, nos 365 dias do ano. Por exemplo, quem gosta do calor, tá de camiseta, a mulherada, né, põe vestidinho, põe não sei o quê, né, as que tem tatuagem, gostam de exibir tatuagem e tal nas pernas. No calor, no inverno, tem nada disso. No inverno você não vê tatuagem, você não vê regatinha. O que mais que você não vê? Você não vê, é difícil ver bermuda, as pernas. O que mais? Não rola. Mas o que rola no inverno? Olha aí, a oportunidade de você pegar aquela blusa nova que no verão você fez o seu marido lá em Campos do Jordão comprar, e ele foi reclamando daqui lá, não é isso? Ou então lá em Monte Sião, e você vai bravo, daquele jeito, mas chega no inverno e você fala, nossa amor, que blusa bonita, né? De onde você arrumou isso? Aí começa a lembrar tudo ao que foi para chegar naquela blusa. São novas oportunidades. O novo também chega nos momentos em que nós consideramos momentos difíceis, né? Então, nos relacionamentos isso também acontece. Quando nós estamos passando por um inverno no relacionamento, as coisas podem ficar mais cobertas. Às vezes a gente passa raiva, às vezes a gente briga, às vezes a gente está passando por uma situação com o nosso cônjuge, mas a gente não quer conversar. O clima não está legal, está rolando uma coisa tão ruim, mas a gente não senta para conversar. A gente vai jogando então tudo para debaixo dos panos, né? A gente pega uma blusa nova e põe e acaba, não, nós não podemos fazer isso. Usar a blusa nova, tirar a blusa nova lá do armário é trazer novidade. E essa novidade é o que? É tratar, é reconhecer que errou, ou apontar e mostrar com amor o que você fez, o que deixou de fazer, o que aconteceu, para que as bênçãos do Senhor alcancem o nosso relacionamento.
alcancem o nosso casamento. Proteja as janelas que ficam abertas no seu relacionamento. No frio lá em casa é tudo fechado. No frio a gente sempre dá um jeitinho para tudo, né? O pessoal que tem aquecedor, liga o aquecedor. Tem uns que não gostam de tomar banho, né? Porque tirar a roupa no frio é horrível. Então tomar banho só no sábado, aí a água vem mais barato, o gás, a luz, tudo vem mais barato, né? A gente fecha a janela, tudo para se proteger do frio. Na nossa vida também, nós precisamos fechar essas janelas que às vezes a gente deixa aberto, e influências negativas, às vezes até externas, a gente deixa entrar para o meio do nosso relacionamento. Então aí a gente tem que fazer o quê? A gente pega e fecha tudo isso. Nós não podemos deixar que esses barulhos, esses ruídos, esse ventinho ruim chegue e nos atinja, né? Não dá para viver o verão no inverno, isso é fato. Mas com certeza dá para viver momentos aquecidos. Aqui todo mundo é casado, né? Com exceção ali, né? Tampa os ouvidos. Mas não é gostoso no friozinho dormir de conchinha? Dormir agarradinho, cobertorzinho. Falar assim, meu, cuida de mim um pouquinho. Claro que tem, né? Aquele momento daquele pé gelado. Gente, mas aí o que você faz com o pé gelado? E normalmente é assim, né? Um é quente e o outro parece um iceberg. Engraçado que eu sou o iceberg. Mais uma dica que eu aprendi. Ainda não fiz, vou começar a fazer no próximo inverno. Do ano que vem. Pega o pezinho dela, o pezinho gelado, dela ou dele, faz uma massagem, esquenta esse pezinho. Eu vou te lembrar. Põe uma meia. Tá gravando, né? Tá gravando. Edita aí, Giovana, então. Mas assim, vamos fazer isso, né? Vamos cuidar. Então, o inverno é o momento de um aquecer o outro, de um servir o outro, de um arrastar o outro. A gente não pode se congelar, a gente tem que se aquecer, né? Então, assim, quando o inverno chega no relacionamento, nós não podemos deixar esfriar. Nós não podemos deixar o amor esfriar. Então, se está muito intenso esse inverno no nosso relacionamento, eu queria falar aqui algumas atitudes para aquecer o nosso relacionamento, aquecer esse amor. Coisas bobas, eu acho que a maioria que eu fiz. Faça algo novo de vez em quando. Sabe aquela surpresa? De vez em quando eu te faço umas surpresas, né? Outro dia eu lavei o box. Deus me tocou de um jeito que eu falei no mistério e falei, eu vou lavar o box. Mas de vez em quando ele esquece de fazer o que ele tem que fazer e fala para mim que era uma surpresa. Também. A gente vai, não é? Vai inovando. E a gente vai inovando e tal, né? Outro dia eu tenho que arrumar um coraçãozinho para tipo aquele ali assim, ó, uma toalha de coraçãozinho. Fica a dica para alguém me dar. Que eu tenho que lavar a louça e ter que deixar o negócio de um jeito tão impecável. Eu nunca vi isso, é tanta exigência. É que eu vou começar a pôr um coraçãozinho na pia, assim, ó. A exigência é passar o rodinho na pia, tirar o lixo e lavar dentro da pia, gente. Lavar a louça é o quê, gente? Prato, garfo e copo. Pia, lixo, fogão, isso não está incluído. Pia é pia. Então vamos lá, faça algo novo de vez em quando. Ofereça um presente do dia de hoje. Não espere datas especiais. Dia de namoro, aniversário de namoro. Todos aqui lembram a data do raio do dia que vocês começaram a namorar? Porque, se eu não falar o dia que eu comecei a namorar, 22 de abril de 1500. Eu acho que isso foi o descobrimento do Brasil. Eu acho, mas... Se você não fala o raio do dia disso daí, o dia do primeiro sutiã, o dia da... não dá. Então assim, o que você faz? Não, o que você faz então? Compra um dia um presente e aí você vai fazendo ela esquecer essas coisas. Olha, é o dia de hoje, ó, pá, e já era, você convence. Que mais? Surpreenda a parceria. De vez em quando, a Renata sabe que eu não gosto muito de sair. Mas de vez em quando, eu pego ela, todo mundo sabe, né? Mas por ossos do ofício, eu tenho que sair, né? Mas assim, eu pego a Renata de vez em quando e vou lá no dela e dele. A gente já é cativo lá.
Vamos comer um bolinho de fubá lá com chocolate, né? Que ganha o brigadeiro grátis lá, se fizer o story, então você dá um brigadeiro para ela. Ó, que maravilha, gente. Surpreenda a parceria. Tempo de qualidade. O Jefferson falou aqui dos 5 linguagens do amor. Eu sugiro que todos leiam. É legal entender qual é a sua linguagem do amor. A minha linguagem do amor, a Renata demorou uns 30 anos para descobrir qual era. Mas eu descobri... Mas fala por quê? Porque você é complicada. Que é difícil. É porque o André tudo tanto faz, não é? Tudo tanto faz. E ele Gente, você pergunta assim, o que você quer comer? O que você quer comer? Eu quero manter o clima no verão, gente. Não é? A linguagem do André do amor é paz. Eu sou A linguagem de amor dele é paz. Da sabedoria que fala em Provérbios, eu levo ao pé da risca a sabedoria. Vamos sair hoje? Se eu conseguir dar um perdido, eu ganho. Se tiver muita insistência, vamos. Aí eu tenho que ir quieto para não reclamar, porque se eu reclamar já estraga, eu passo a vir aquele. Então, assim, mas eu aprendi a linguagem da Renata. A Renata, ela não gosta de flores. Se eu der um chocolate para ela, ela gosta e tal, mas também não é. Então a Renata não é aquela pessoa de presente. Eu poderia dar muitas joias para ela, então, como ela não gosta, eu economizo. Eu achei que a gente era pobre, por isso que eu... Ela fala isso, mas ela sabe que ela deu golpe. Quando ela casou comigo, ela foi um golpe. Mas o que eu aprendi com as 5 linguagens do amor há alguns anos atrás? A Renata, ela gosta de tempo de qualidade. Esse é o meu maior defeito, que eu venho ao longo desses quase 28 anos de casamento, procurando melhorar ano a ano, dia a dia. Eu acho que hoje eu já estou com a nota 4, né? Mas a gente chega lá, porque a Renata, ela gosta que você para, senta, ouve, desliga o celular, não vê o jogo, sabe aquela coisa toda? É muito difícil para mim, porque eu consigo fazer 5 coisas ao mesmo tempo. Faço ruim pela metade, mas faço. Então, tempo de qualidade, empatia, cuidar, coloque-se no lugar, questão de grosseria, sabe, do amor. Vamos cuidar uns dos outros, desenvolva a empatia. Não seja egoísta. O relacionamento é feito de 2 pessoas. Não dá para pensar somente em mim. Tudo para mim, tudo do meu jeito. Não. Vamos aprender a ceder. Vamos também fazer aquilo que o outro quer fazer, mesmo quando você não gosta. Mesmo quando você não quer sair, saia, né? Nós há 28 anos, vai fazer então, todo final de ano, nosso aniversário de casamento, com dinheiro, sem dinheiro, com chuva, com sol, seja lá o que for, a gente sai. A gente sai e aí a gente vai ter aquela noite de esbanjar, sabe? A gente vai num lugar que a gente nunca foi, e aí a gente gasta, se tiver tudo bem, que no outro dia eu vou reclamar. Eu sei disso. Mas a gente vai e se diverte. Então, valorize esses momentos. Não dá para a gente estar o tempo todo junto. A gente trabalha, estuda, faz um monte de coisa, mas a gente precisa ter esse tempo de não ser egoísta. E por último, nutrir o autocuidado e a autoestima no relacionamento. Eu acho que a coisa mais importante, eu não sei quem tem o costume, se não tem, aprendam. Cuidar, abraçar, beijar e dizer eu te amo. Mas não por obrigação. Seja sincero, sabe? Eu estava conversando outro dia com um amigo, falando sobre relacionamento, e às vezes a gente que é casado, às vezes a gente não tem tempo para ter saudade do cônjuge. Já pararam para pensar nisso? Tem namorados que é assim também. Fica o dia inteiro grudado. Com outra, não dá tempo para ter saudade. Eu gosto, às vezes, de ficar um pouquinho longe da Renata. Tudo bem que são poucas horas do dia, graças a Deus. Mas eu morro de saudade da Renata. Uma outra coisa que a gente não pode perder, queridos, o friozinho na barriga. Eu não sei, olha, eu vou fazer 28 anos de casamento. Mas eu ainda tenho friozinho na barriga quando eu vou me encontrar com a Renata. A gente precisa ver isso daí. O irmão José, que tem séculos aí, tem que ser assim com a esposa, né? Séculos de casamento com a irmã Irene, o Paulo, os mais experientes, que tem mais tempo, né, de casamento, a gente precisa nutrir isso, irmãos. Eu não sei todos, aqui eu não vou lembrar disso, mas eu sei que a Karen e o Davi têm 5 anos já que vocês casaram.
4, não, quase acertei. Mas então, vocês estão vivendo aquela coisa linda, maravilhosa. Mas quando vocês fizer 40, tem que manter isso daí. Sabe aquela coisa de, não dá para ficar ligando o dia inteiro, não. Porque lembra que eu falei das fichas? Não dá mais. Até porque ela nem me atende mais. Não sei nem para que tem o telefone, mas enfim. Não atende mais. Só que aí o que acontece? Dá uma segurada, liga só uma vez antes do almoço e uma vez antes de voltar para casa, para não perder a graça. E faz uma surpresa. Né? Quando eu estudava, fazia o seminário lá na Santa Cruz. Nossa, gente, eu vou falar uma coisa aqui. Eu ia lá tinha uma casa como é? Das calcinhas, não, Era uma casa de lingerie. Um dia eu estava com dinheiro. Não, hoje eu estou, né, marmota? Um dia eu estava com dinheiro e eu entrei nesse lugar. Gente, que vergonha. Porque, uma vergonha, né? Um homem naquele negócio e tal. Mas não, sex shop não, sou crente evangélico. Gospel. Casa das calcinhas. Lá no Shopping Santa Cruz, Casa das Calcinhas. Fui lá, comprei. Gente, faz isso para sua esposa. Esposa, vai lá na Casa da Cueca. Compra uma zorba bonita lá, capricha. Vocês têm que, fazer o negócio acontecer. Não, deixa, eu ia falar uma coisa, mas não vou falar não. Vai, manda ver. Fala agora, que aqui eu quero saber. Não, porque tem solteiro. Eita. Entendedores entenderão. Eu não entendi. Aí. Aí. Não, vocês têm a mente poluída. Aí, tá vendo? Olha, mas gente, aí vem então, por fim, a primavera. Aí né? Agora vai chegar a primavera. E a gente já passou por algumas estações, e na primavera, a gente sempre tem também um clima bem estável. A primavera, ela está bem no meio do verão e do inverno. Ela está bem no meio, ela está ali entre o inverno e o verão. E na primavera, o dia não são só flores, né? Porque na primavera, o que acontece? O dia pode começar muito quente e terminar muito frio. Há alguma semelhança com o relacionamento? Porque às vezes a gente está tudo bem, mas parece que passa o cão e faz dá um arrastão assim, E isso pode acontecer no nosso relacionamento também. A gente começar o dia muito bem e passar as 4 estações do ano no mesmo dia. Tem relacionamento que é igual São Paulo, né? São Paulo que tem as 4 estações do ano no mesmo dia. Então, a gente pode enfrentar essa frente fria e quente no mesmo dia. Né? A primavera, embora ela tenha aí ela seja famosa por causa das flores, né? Essa ilusão de perfeição pode trazer para nós alguns riscos. A gente pode cair em algumas armadilhas quando a gente pensa que o relacionamento será só flores, né? Vai ser só aquele tempo de beleza, de colorido. E não, vai chegar o tempo real, a rotina, os compromissos, as contas para pagar, as responsabilidades, quando chegam os filhos que adoecem, né, as questões que a gente começa a enfrentar. Então não serão só flores. Na primavera também a gente pode correr esse risco da ilusão da perfeição. E na verdade nós precisamos tomar cuidado com essa idealização. Mesmo as imperfeições, né? Você olhou pra mim? Querido, nada, só porque eu te amo. Porque eu te amo. Então a gente, mesmo as imperfeições... Mas assume que eu sou perfeito. Você, não. Perfeito só Jesus. Depois dele. Não está tendo. Tentei. Não está tendo. Mas as imperfeições mesmo aquelas que a gente mais não suporta, elas são como uma lixa de Deus em nós, não é? Tem coisas que com certeza, eu precisei... Olha, André, você me leva para mais perto de Deus. Eu, como eu sou ousado? Ele me leva para mais perto de Deus, porque eu tenho que orar tanto. Ousado por Deus, gente. Sou ousado e ousado. Eu tenho que orar tanto, tenho que jejuar. Então, essas imperfeições fazem a gente... De Deus, eu de sei. quinta-feira. De quinta só.
Mas as imperfeições, elas fazem isso com a gente, ela lixa, nos lixa. Faz esse movimento de aparar as nossas arestas, para que a gente se torne mais parecido com Jesus. Esse é o ponto. O relacionamento entre homem e mulher, ele nos leva para esse lugar de nos parecermos mais com aquilo que Deus idealizou para nós. Deus planejou o casamento. Deus planejou as famílias. Deus planejou esse relacionamento. Isso é tão forte, é tão potente, que nós nos unimos e nos tornamos um com alguém que não tem o nosso sangue. E aqueles que têm o nosso sangue, como mãe, pai, irmãos, eles se tornam nossos parentes. Mas a gente se torna família com alguém que até uma certa idade da nossa vida a gente nem conhecia. É tão poderoso o que Deus coloca sobre o relacionamento, sobre o casamento, que faz com que se torne um só, uma só carne. Duas pessoas completamente diferentes. Duas pessoas que precisam uma da outra para se tornarem mais parecidas com Jesus. Vocês têm noção disso? É muito poderoso e potente aquilo que Deus faz com o casamento. Então, na primavera, embora... Tudo bem, Marcelo? Embora na primavera existam essas questões dessa ilusão por conta das flores, existe também uma renovação da esperança. É o tempo em que, após o inverno, a gente vê de novo algumas flores nascer. Gente, é na primavera que muitos animais acasalam, né? Para quem está solteiro ainda, não é hora, mas existem as horas das primaveras no casamento em que isso fica muito mais latente para nós. E a gente precisa aproveitar esses momentos também. A primavera, ela é o tempo em que a gente passa a ter essa sensação de crescimento e do florescer. Quando a gente pensa que na primavera a gente pode experimentar essa renovação, esse crescimento espiritual, a gente pode também, nesse momento, treinar as nossas habilidades de comunicação, porque na primavera as coisas estão mais leves. Nós estamos vivendo um outro momento. Vocês conseguem perceber isso no relacionamento de vocês? Tem momento que você está sendo ouvido? Consegue perceber isso? Tem momentos que você está sendo ouvido mais do que em outros momentos. É a primavera, queridos. Aproveita a primavera. Aproveita a primavera para estabelecer alguns acordos, alguns combinados. Isso é indireto. Tá? Eu sei quando a gente está na primavera. Eu aproveito para fazer ele fazer promessas. Então, é um momento que você percebe uma leveza maior. Ela me pegou. Essa semana. Tá vendo? É assim que funciona. E essa intimidade, essa leveza, ela começa a acontecer mais e melhor. E aí, a gente vai começar a explorar essas possibilidades para criar, então, estratégias, desses desafios que acaba nos trazendo tantos transtornos no inverno, no outono, e mesmo no verão. Quando a gente chega na primavera, a gente já passou por todas as outras estações. A gente já passou. E aí a gente criou também repertório. A gente criou um certo repertório, experiência para voltar de novo para o verão e não cometer os mesmos erros. Então, na primavera é um momento mais propício para que a gente possa estabelecer cumplicidade. Essa união, essa intimidade, cumplicidade. Você já tem a experiência das outras estações. Você já vivenciou. Já aí, conseguiu dar um jeitinho, passar o inverno, passar o verão. E agora é hora de se fortalecer. A cumplicidade, ela faz com que a gente consiga vivenciar momentos muito difíceis. Ela faz com que a gente consiga passar por situações que normalmente a gente não passaria se nós não estivéssemos em dois. A Bíblia fala para que nós sejamos dois, é melhor sermos dois do que um, porque se um cair, o outro levanta. Então é muito mais fácil você vencer uma pessoa sozinha. É muito mais fácil. Se ela está em duas pessoas, aí ela se fortalece. Ela se fortalece. Então, queridos,
para a gente concluir, inspirados nas estações da natureza, como a gente viu aqui hoje, cada estação no seu tempo, cada colocação com os nossos relacionamentos, mas principalmente inspirados pela promessa de Deus, aquela que nós lemos, põe para mim de novo aqui na primeira folha, aquela que nós lemos lá no comecinho, quando nós lemos o texto de Ezequiel, que na estação própria, Deus fará descer a chuva, haverá chuva de bênçãos, as árvores do campo produzirão seu fruto, e a terra produzirá a sua safra, e as ovelhas estarão seguras na terra. Firmados nessa promessa, também para o nosso casamento, que na hora certa Deus vai enviar chuva, na hora certa Deus vai enviar o sol, na hora certa Deus vai enviar a colheita, e na hora certa também, todas essas coisas, quando o inverno chegar, o inverno rigoroso chegar, nós estaremos seguros nele. Nós estaremos seguros naquele que nos chamou para ser casal, ser família. Ainda que tenham casais aqui que não tenham filhos, são família. Não é necessário ter um filho para que se torne família. Há pessoas que não podem ter filhos por inúmeras razões. É família. E família é projeto de Deus. Casamento é projeto de Deus. A gente brinca, estamos aqui brincando. É tudo verdade mesmo, não é mentira, tá, gente? Mas, assim, mesmo as indiretas aqui é verdade também. Mas nós sabemos que é muito melhor viver em unidade, em família, como casal. E que a gente experimente. A gente está vivenciando tempos de bombardeio. Se o diabo destruir os casais, se tiver filhos, se ele destruir os casais, ele vai destruir os filhos também. E se nós estamos falando de igreja, se casais estiverem destruídos, a igreja também estará. A sociedade também vai estar. A família é a base de todas as coisas. Se tivermos famílias fortalecidas, todo mais também estará. Amém? Amém? Então eu vou passar para o Jefferson, e que o Senhor possa continuar nos fazendo florescer e plantar e colher em todas as estações. Amém? Glória a Deus.